Olá meus amigos, olá minhas amigas, olá candidatos de todo o país, chegamos para mais uma aula, mais um encontro, mais uma vez, professor Brian, pedindo licença para entrar na sua casa, onde quer que você esteja, viu? Agradecendo demais pela confiança, por acreditar no nosso trabalho, levar eu e o Aprova Concursos aí para dentro da sua casa, onde quer que você esteja, viu? Nosso curso de resolução de questões, PM da Bahia, Corpo de Bombeiro Militar da Bahia, Oficiais da Bahia, Banca da Consultec, vamos com tudo para mais uma aula aí, tá certo? E é claro, de todos os pontos do edital, tem alguns que chamam mais atenção, outros aparecem mais, outros aparecem menos. Como eu disse, não tem como colocar uma questão de cada ponto do edital. No entanto, dá para ficar melhorando, né? Dá para ficar colocando um monte de pontos numa mesma questão. Legal? Fazendo uma pesquisa sobre estudos sobre questões que podem aparecer na Consultec, eu percebi que a Consultec gosta bastante de um tipo especial de funções. Ou seja, funções é um tema extremamente grande, a gente precisaria de muito tempo para falar sobre funções de totalidade. No entanto, tem algumas que saltam aos olhos e aparecem não com muita incidência nesse tipo de prova. De todas as funções, tem muitas delas, aquelas funções exponenciais e logarítmicas aparecem bastante em provas da Consultec. E geralmente, a nossa experiência em matemática mostra que os alunos não gostam muito de trabalhar com logaritmo. Para falar bem a verdade, é meio que um trauma da galera, né? E aí, eu pesquisando questões para montar a aula, percebi que tem bastante questões de log. Quer ver? Vamos dar uma olhadinha comigo, ó. Primeira questão, Banca da Consultec, é uma questão que envolve logaritmo. Tá aqui, ó. Logaritmo de x na base 8. Legal. Mais uma questão, eu vou mostrar para você aqui, ó. Uma questão que vai precisar de logaritmo. Tem uma terceira questão que também precisa de logaritmo. Veja você mesmo aí. Legal? Sem contar aquelas que trabalham com a ideia de exponencial, que é muito similar à ideia de logaritmo. Muito bem. Aí eu te pergunto, você conhece logaritmo? Conseguiria resolver questão de logaritmo? Não muito. Então, vamos lá rapidinho, quero mostrar para você, além de resolver as questões, mostrar para você um pouco mais sobre esse universo de logaritmos aí, legal? A gente precisa fazer um comecinho. Olha só, seguinte, quando se fala no estudo dos logaritmos, vou tentar te ajudar em alguns minutos aqui, ó. Quando se fala no estudo dos logaritmos, muita gente tem trauma, tem pavor, odeia logaritmo. Mas não consegue perceber que a ideia de logaritmo, ela foi lançada ainda lá no ensino fundamental, quando você ainda era uma criança com 9, 10, 11, talvez 12 anos. Quando você aprendeu a fazer a potenciação, automaticamente você também aprendeu a fazer o logaritmo. Eles só não falaram naquela época para não causar traumas maiores ainda do que esse que você carrega. Olha só, seguinte, quando você aprendeu a fazer essa conta aqui, ó, b elevado a x igual a A, possivelmente você era bem pequeno e você aprendeu que esse b, ele tem um nome, ele é chamado de base. Esse x, ele tem um nome, ele é chamado de expoente. E o A, ele também tem um nome que é chamado de potência. Legal? E no 7º ano, 8º ano, 6º ano, no ensino fundamental, as crianças sabem qual é a base, sabem qual é o expoente e aí precisam calcular a potência. É essa habilidade que é exigida delas. Por exemplo, a base 3 elevada ao expoente 4 dá resultado 81. No dia que você aprendeu isso, você também aprendeu o log. Só que não falaram para você. Porque a ideia do log é justamente o processo inverso. Olha só, eu vou te fornecer a potência, vou te fornecer a base e aí vou perguntar sobre o expoente. Isso é log. Só que você conhece a potência e a base. Inclusive, o que era chamado de base na potenciação é chamada de base no processo de logaritmo também. O nosso x, que era chamado de expoente, aqui é chamado de logaritmo. Opa, peraí então. O que é o logaritmo? Nada mais é do que encontrar o expoente, galera. E o A, que é chamado de potência, aqui é chamado de logaritmando. Então, repare, se você sabe que a potência é 81 e a base é 3, então, se a potência é 81 e a base é 3, o expoente tem que ser 4.
Repare que é a mesma operação, só que pensada no caminho inverso. No processo de logaritmo, você conhece a potência e a base e vai atrás do expoente. Legal? Muito bem. Por que logaritmo é tão cobrado? Olha, porque o logaritmo tem algumas propriedades que as outras funções não têm. Tem características que as outras funções não têm. E principalmente, muitos modelos da natureza, ou muito modelo do nosso cotidiano, eles são feitos por meio de funções logarítmicas, gostando ou não gostando. Como, por exemplo, o resfriamento. Resfriamento de corpos, resfriamento basicamente de partículas é feita por questões logarítmicas. Crescimentos de populações, bactérias, vírus, doenças, epidemias, pragas, logaritmo. Abalos sísmicos, terremotos, coisas do tipo, logaritmo. Aí você tem lá tempo de meia-vida de uma reação, é logaritmo. Muitos modelos matemáticos são modelos logarítmicos. Aí, veja comigo aqui o seguinte, ó. O log, ele tem uma grande missão, que é pegar um número grande e torná-lo um número pequeno, tá vendo? Quando você coloca um número grande e ele passa pelo cálculo logarítmico, ele transforma em número pequeno. É exatamente por isso que ele tem propriedades que as outras funções não têm. Lembra delas? Não lembra? Eu vou te mostrar, ó. Se você tiver um log de um produto, de uma multiplicação, entenda comigo, um produto pode virar soma. Multiplicar dois números grandes pode dar trabalho. Então o que você faz? Transforma a multiplicação em uma soma. É mais fácil somar que multiplicar. O log tem essa propriedade. Transforma multiplicação em adição. Outra propriedade que o log tem é essa aqui, ó. Ele transforma a divisão, A sobre B, dividir dois números grandes, você concorda comigo que pode dar trabalho? A divisão de dois números grandes pode dar trabalho. Então transforme a divisão em diferença. Olha lá, ó. Log de A na base M menos o log de B na base M. Show? E por último, a propriedade da potência. Log de A elevado a B na base M é B vezes o log de A na base M. Veja, olha só como é fácil, ó. O log, ele tem propriedades para facilitar o nosso trabalho. Você deixa de multiplicar e passa a somar. Você deixa de dividir e passa a diminuir. Você deixa de fazer a potência e transforma em multiplicação. Decorou? Vezes vira mais, divisão vira menos e potência vira vezes. Legal? Perfeito, ó, a teoria está aqui, claro que de uma forma enxuta, compacta, mas relembrei com você aquilo que é imprescindível em 5 minutos. Agora, vamos aplicar essa teoria. Vamos pegar questões da Consultec agora e vamos aplicar e te mostrar como cai que você tem que fazer. Pode ser? Partiu então, olha lá. Com a contínua evolução tecnológica, a cada dia os aparelhos eletrônicos são produzidos com processadores mais velozes, que conseguem realizar suas tarefas num tempo cada vez menor. Supondo que o tempo em milésimos de segundo, que certo componente eletrônico leva para processar x bits, seja dado por t de x igual ao log de x na base 8. Perfeito? Considerando que o log de 2 é 0,3, então eu posso concluir que 250 bits serão processados em quantos milissegundos? Muitos alunos, muitos candidatos, têm uma dificuldade absurda na hora de se trabalhar com funções. Porque esquecem, não é por maldade, de repente porque ninguém te falou dessa forma. Ele esquece que uma função nada mais é do que uma máquina de mudar números. Isso mesmo, uma função é como uma máquina de mudar números. Pense, uma máquina, entra um número, passa pela máquina e sai outro número. Essa é a ideia. É assim que se trabalha com funções. Cada função ela é especial por ser uma máquina de mudar números específica. Essa que você está vendo nesse exercício da Consultec, ela transforma, olha só, ela transforma uma determinada quantidade de bits, entra bits e sai tempo.
Quando você consegue perceber essa analogia, as coisas tendem a ficar mais simples. Porque ou ele vai perguntar sobre o tempo, como fez, ou ele vai te dar o tempo e vai perguntar sobre os bits, que seria uma outra possibilidade. Olha o que ele fez, ó. Log de x na base 8. Ele quer que você tenha o tempo para 250 bits. 250 na base 8. Legal? Maravilha. Agora você tem que pensar o seguinte, ó. Tem mais, além das propriedades básicas que o log tem mais duas coisas importantes a se fazer. Primeira delas é o seguinte. Quando não aparecer nada, o logaritmo de um número, quando não aparecer a base, é porque a base é 10. Legal? A base 10 é uma das bases muito usadas. A outra base também que é muito usada é a base neperiana, ln de x. ln de x é o logaritmo da potência na base e. O número e é um número extremamente intuitivo, é 2,71828. E esse númerozinho e, chamado de base natural ou base neperiana, é basicamente o númerozinho que a natureza escolheu para fazer suas reproduções. Isso mesmo. Então, um abalo sísmico, uma reprodução de planta, vírus, bactérias, protozoários, a população humana, o resfriamento, o juro composto, ele segue basicamente esse númerozinho e. Como eu sempre falo, não que a gente goste desse número, mas é basicamente o número que a natureza escolheu. Perfeito. Por isso, exatamente por isso, quando você pega uma calculadora, eu tomei a liberdade de trazer uma calculadora aqui para você, ó. Não vai rolar? Acho que não vai rolar. Deixa eu ver. Não vai rolar. Olha só. Com toda calculadora científica, inclusive do celular, eu peguei uma aqui como referência, ela tem a teclinha log e a teclinha ln. São as duas bases mais comuns. Por que você está falando isso, Brian? Porque o exercício, ele tem o logaritmo de 2. Esse logaritmo de 2, ele não coloca nada porque a base é 10. E eu tenho um problema. A nossa conta está feita com a base 8, tá vendo? Ele passou um log de base 10 e a conta tem uma base 8. Agora que eu percebi, Brian, pois é. Lembra que eu falei? Eu tinha duas coisas para falar. Uma delas é que quando não aparece a base é 10 e tem a base E. A outra é como fazer a chamada mudança de base. A mudança de base é justamente uma estratégia para se mudar a base a fim de alinhar com o problema. Para você fazer, olha só, o log de A na base B, você pode alterar a base fazendo assim, ó, o log só do A dividido pelo log só do B. Mas preste muita atenção, você que está nos assistindo, porque quando você fizer o log só do A dividido pelo log só do B, você tem uma grande responsabilidade. A responsabilidade é mudar a base. Olha lá, por isso a gente coloca aqui, ó, um M, aonde eu até coloquei em outra cor, dizendo assim, M é a nova base. Brian, você conseguiu fazer com que eu não entendesse nada? Eu imagino. Então, vamos lá. Eu preciso calcular o logaritmo de 250 na base 8. Mas só foi me fornecido o logaritmo de 2 na base 10. Olha que loucura. Ele só passou o log de 2 na base 10 e perguntou o log de 250 na base 8. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos calcular o log só do 250, olha a malandragem, ó. Calcula-se o log só do 250 e o log só do 8. E deixa na base que ele disse. Quando não aparece nada, muito bem, a base é 10. Aí você fala assim, tá, Brian. E aí começam, né? Tá, Brian, mas ele passou o log de 2. E eu quero do 250, eu quero do 8. Vejamos, veja se você concorda comigo. Log de 8, 8 é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 2 ao cubo. 8 pode ser reescrito como 2 elevado ao cubo. E o 250, vamos ver? Vamos fatorar o 250 aqui, ó, 250. Vamos dividir.
da divisão por 2, que dá 125. 125 da divisão por 5, que dá 25. Que dá divisão por 5, que dá 5, e divisão por 5, que dá 1. Então, o log de 250 é o log de 2 vezes 5 ao cubo. Perfeito? 250 é 5 ao cubo, 125 vezes 2. Aí você pensa, tá, eu gostei porque apareceu o 2, pelo menos. Mas eu não sei como terminar. Exatamente por isso que eu mostrei as propriedades. Olha lá, o log tem propriedades que outras funções não têm. A multiplicação vira adição, a divisão vira potência e a potência vira multiplicação. Quer ver as propriedades em ação? Veja comigo agora, ó. A potência vira multiplicação. A multiplicação vira adição. Então vai ficar assim, ó, log de 2 mais log de 5 ao cubo, multiplicação vira mais, dividido por 3 vezes o log de 2. Aplicando a terceira propriedade de novo, ó, o expoente pode ir lá na frente. Essa é uma propriedade que o log tem. Log de 2 mais 3 vezes o log de 5 dividido por 3 vezes o log de 2. Atenção agora. Toda vez que cai o log de 5, derruba muita gente. O log de 5 dá para calcular usando o log de 2. Olha qual é o truque. Nós temos aqui log de 2 mais 3 vezes. Como eu vou calcular o logaritmo de 5? Você concorda comigo que 5 pode ser escrito como a divisão de 10 por 2? Sim ou não? 5 é a divisão de 10 por 2. Então, vamos fazer assim, ó. Lembra que eu expliquei? A divisão vira conta de menos. Log de 2 mais 3 vezes, ó a propriedade, ó. Numa divisão, vira conta de menos. Log do numerador menos o log do denominador, dividido por 3 vezes o log de 2. Tá, Brian? E o log de 10? Eu que te pergunto. Veja, se você viu comigo que log é um expoente, me diz uma coisa. Vamos voltar aqui no cantinho. Se a potência é 10 e a base é 10, se a potência é 10 e a base é 10, qual que é o expoente? 1, perfeito. 10 elevado à primeira que 10. Vamos trocar agora? Olha lá. Fazendo a substituição dos valores agora, hein? Log de 2, 0,3. Mais 3 vezes log de 10 é 1. Menos 0,3, 0,30, 0,3. Dividido por 3 vezes o 0,3. Tá acabando. 1 menos 0,3 é 0,7. Então vai ficar 3 mais 3 vezes 0,7 dividido por 0,9. 3 vezes 7 é 21. Então 21 com 3 dá 24. Dá 24, 2,4 dividido por 0,9. Que é a mesma coisa que 24 dividido em 9. Já que eu posso deixar essa fração 10 vezes maior e eliminar a vírgula. Perfeito? A divisão de 24 por 9 dá uma divisão que é 2,66666. 2,66666 milissegundos. Perfeito? 2,6666 milissegundos. Resultado que aparece aqui na letra A. Perfeito? Eu quero chamar a sua atenção que a Consultec adora questões de log. Você percebeu por quê? Porque ele precisa ter toda uma teoria, saber todas as propriedades, a definição, para poder resolver o problema. Caso contrário, você não consegue chegar com propriedade, né? Você pode ter uma alternativa. Ah, eu faço assim, corto aqui o 2 com 2, faço uma estimativa por erro. Beleza. Mas se for para resolver de forma consciente e conhecer as propriedades de log, é essa a manobra que você tem que fazer. Lembra que eu separei 3 problemas? Então, vamos ao segundo agora. Ó. Segundo problema. Veja, quando o número de queixas de roubo de aparelhos celulares registrados em uma delegacia chegou a 100, passou-se a monitorar essas queixas.
constatando um crescimento que era de 20% a cada semana. Nessas condições, e considerando, se necessário, 0,2 é log de 2 como 0,3 e o log de 3 como 0,48, pode-se estimar que o número de queixas semanais deverá ultrapassar 1.200 em um número de semanas no mínimo igual a quanto? Repare, esse problema é mais uma vez se tratando de crescimento de populações. É uma população de roubos que está acontecendo. Veja só, a população depende de um tempo semanal. Então, você pega e me diz qual é o tempo, que eu te digo qual é a quantidade de roubos. Não é isso? Isso é uma máquina de mudar números. Transforma tempo em quantidade de roubo. Tá, então a quantidade depende do tempo. Qual que é a quantidade inicial? 100. 100. Ela cresce 20% a cada semana. Lembra que eu enchi o saco na aula passada? Não esquece como trabalhar com porcentagem. Como que é um aumento de 20%? 1 mais 20 sobre 100. Isso na primeira semana. Na segunda semana é 1 mais 20 sobre 100 de novo. Na terceira semana é 1 mais 20 sobre 100 de novo. Ou seja, a cada semana você vai ter 1 mais 20 sobre 100 acontecendo. Exatamente por isso nós colocamos aqui o T de tempo. Se for 2 semanas, é 1,20, 1 mais 0,20 ou 1 mais 0,20. Perfeito. Vamos fazer uma continha rápida aqui, ó. A divisão de 20 por 100 é a mesma de 2 por 10. Então vai ficar a quantidade, dependendo do tempo, são 100 vezes 1 mais 0,2 elevado a t. A quantidade, dependendo do tempo, é igual a 100 vezes 1,2 elevado a t. Maravilha. Numa questão mais fácil, ele te passa essa lei de formação. Essa é uma questão um pouco mais sofisticada. Ele não passou. Ele queria que você montasse. Repare, eu quero saber qual é o tempo. Como eu tenho uma máquina de mudar números, eu só vou conseguir o tempo se me for fornecido a quantidade de roubos. E essa quantidade de roubos foi fornecida. Olha lá, 1.200. 1.200 é a quantidade. 100 é o inicial, 1,2 é quanto aumenta a cada semana. Note que eu posso passar o 100 dividindo, e aí vai ficar 1.200 igual, dividido por 100 é igual a 1,2 elevado a t. 1.200 dividido por 100 é 12. 12 é igual a 1,2 elevado a t. Importante, olha só. 12 igual a 1,2 elevado a t. Nós chegamos agora em uma equação exponencial. Uma equação exponencial é aquela que apresenta a letra, a variável no expoente, como essa que você está vendo aí. O princípio básico de se resolver uma equação exponencial é tornar e deixar as bases iguais. Sinto muito dizer, mas não vai ficar as bases iguais. Parece parecido, mas o 1,2 não vira 12 e o 12 não vira 1,2. E mesmo assim, eu preciso tirar o expoente lá de cima. Veja, eu tenho que dar um jeito e tirar esse expoente lá de cima. Para tirar esse expoente lá de cima, nós vamos ter que usar alguma estratégia. Essa estratégia é usar uma propriedade capaz de tirar expoente. A única propriedade capaz de tirar expoente é logaritmo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar log do lado esquerdo e vou colocar log do lado direito. E a justificativa é muito fácil. Em uma equação, tudo que você faz num membro tem que fazer no outro. Você concorda comigo que 1,2 é 12 sobre 10 elevado a t? Perfeito. Agora, veja o que vai acontecer. Ó. O logaritmo, e é exatamente por isso que eu coloquei o logaritmo, tem uma propriedade de pegar o expoente e levar lá na frente. Então vai ficar assim, ó. Log de 12 é igual a t vezes o log de 12 sobre 10. Perfeito. Outra propriedade que o log tem, a divisão vira conta de menos. A divisão vira a diferença. Então vai ficar t vezes log do numerador
menos o log do denominador. Legal? Log do numerador menos o log do denominador. Certo? E aí vem um detalhe, né? Quando não aparece, a base é 10. Lembre-se, pensa, a potência é 10 e a base é 10. Se a potência é 10 e a base é 10, o expoente tem que ser 1. Perfeito. Então, log de 10 na base 10 dá 1. Tá, Bra, e o log de 12? Vamos pensar? 12, você concorda? Vê se você gosta, ó. 12 pode ser 2 vezes 2 vezes 3. Verdade, Bra. 12 é 2 vezes 2 vezes 3. Menos 1, que é log de 10 na base 10. Qual é uma propriedade que o log tem? Muito bem, a multiplicação vira a adição. Então, olha o que eu vou fazer, ó. Log de 2 mais log de 2 mais log de 3 é igual a t vezes log de 2 mais log de 2 menos log de 3, mais log de 3, desculpe, menos 1. Perfeito? Você mexeu para poder chegar nesse log que é o que foi passado pelo problema. Voltamos ao enunciado. Log de 2 é 0,301, log de 3 é 0,48. Então vai ficar 0,31. 0,31 mais 0,31 mais 0,48 é igual a t vezes 0,31 mais 0,31 mais 0,48 menos 1. Perfeito? Fazendo a soma, 0,31 mais 0,31 mais 0,48, eu tenho como resultado 1,1. Igual a t vezes 1,1 menos 1. 1,1 é igual a t vezes 0,1. Esse 0,1 vai passar dividindo. 1,1 dividido por 0,1. 1,1 dividido por 0,1 é a mesma coisa se eu deixar essa fração 10 vezes maior do que 11 dividido em 1. Quanto que é 11 dividido em 1? 11. Legal? Veja que a fração equivalente ali nos poupou da ideia de fazer a divisão. Beleza. O que significa isso então, moçada? Que daqui 11 semanas nós teremos 1.200 ocorrências, 1.200 queixas, perfeito? Então, daqui 11 semanas, o número de ocorrências de queixa chegará a 1.200, que foi o valor inicial. Perfeito? Volta aqui e vamos para o enunciado. Olha lá, ele diz o seguinte, ó. Eu quero saber quando que eu posso estimar que o número de queixas vai ultrapassar 1.200. Perfeito? Um número de semanas mínimo para ultrapassar 1.200. Cuidado, a resposta não é 11. Porque daqui 11 semanas terão exatamente 1.200 queixas. A resposta é, no mínimo, 13 semanas. Resultado que aparece aqui na letra B. Daqui 13 semanas eu vou ter um número que ultrapassou 1.200. Veja, se a pergunta fosse, daqui quantas semanas teremos 1.200 queixas? Aí a resposta era 11. Como é para ultrapassar, em 11 semanas, exatamente 1.200. Para ultrapassar, tem que ser 13 semanas, resultado que aparece aqui na letra B. Perfeito? Ficamos um pouco evoluídos no nosso horário aí. Tem mais uma questão de logaritmo e gostaria de convidar você para ir para a próxima aula comigo. Daqui a pouquinho eu volto para mais uma aula. Convido você a resolver essa questão junto comigo. Então, espero você lá, tá certo? Um ótimo estudo a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau.